destinados para o consumo in natura. As maçãs um pouco machucadas e mais feias, elas são levadas à produção do suco de Ana, maçã. posso te interromper um pouquinho? Eu esqueci de Claro. gravar, de iniciar a Ah, gravação. Perdão, dá para começar tudo de novo? Só começa. entende, Guilherme, não precisa ficar preocupado, não. Perdão. Não, beleza. Já começou a gravação? Posso voltar? Vou começar aqui de novo. Bom, pessoal, então a gente vai falar aqui no case sobre o grupo Bugs. É um grupo de italianos que ele decidiu entrar no mercado de agronegócio brasileiro. E para entrar no mercado, então, eles compraram os Pomares Magnolia, que é uma empresa de maçã que tanto produz maçã quanto destina maçã para consumo in natura, quanto para suco de maçã. Essa empresa, ela fica localizada no Rio Grande do Sul e atualmente ela representa 25% do portfólio do grupo. O mundo da maçã, ele fica muito concentrado durante a safra da maçã, que seria janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, nesses 5 meses, basicamente, o número de funcionários triplica, porque muitas pessoas vão até a região para colher a maçã manualmente. Já no mês de entre safra, que é mais o processamento da maçã, o quadro de funcionários fica aí num patamar de 800 colaboradores. E essa empresa, ela trabalha numa lógica de 5 years plan, ou seja, a cada 5 anos eles possuem uma estratégia voltada a uma operação específica. Nos 5 anos passados, a estratégia ela foi voltada muito para a produção de maçã in natura. Para os próximos 5 anos, a ideia é que a empresa elabore uma estratégia para o suco de maçã, tá? Então, todo o diagnóstico da empresa vocês vão encontrar no nosso case escrito. Então, basicamente, o desafio de vocês aqui dentro é justamente vocês proporem uma estratégia para alavancar o resultado da Magnolia Sucos nos próximos 5 anos. Então, nesse material que a gente vai enviar por e-mail para vocês, a gente apontou diversas dores, diversos empecilhos, oportunidades que vocês vão poder explorar para justamente conseguir alavancar o resultado nesses 5 anos, tá? E quais são as orientações então, para a resolução desse case? Bom, hoje é 10 de maio, a gente faz o kick-off do case, então, acabando aqui a nossa reunião, a gente já envia para vocês por e-mail os materiais de apoio. No dia 24 de maio, que é daqui 2 semanas, eu vou entrar nessa reunião com vocês e a gente vai poder sanar algumas dúvidas e esclarecimentos, tá? Caso surjam muitas dúvidas, a gente talvez consiga até pegar um tempinho aí da aula do dia 26 de maio para conseguir responder todas as questões. No dia 2 de junho, que é uma quarta-feira, a ideia é que vocês enviem um relatório falando um pouquinho mais, né, sobre qual que é a estratégia que vocês estão adotando para alavancar o resultado. E no dia 7 e 9 de junho, seria, então, a apresentação do trabalho. Para vocês terem de suporte, né, a gente vai mandar para vocês essa apresentação aqui, esse PPT, e além do mais, um PDF com case escrito, então, é todo o diagnóstico da empresa, e além do mais, um Excel com todos os dados financeiros da empresa, para vocês analisarem e proporem alguma solução baseada aí na parte mais financeira da questão. No dia da apresentação, aí, que é no dia 7 e 9 de junho, a gente se programou para cada grupo ter aí 20 minutos para apresentar a solução. Então, basicamente, 15 minutos para defender a recomendação e 5 minutos para responder as nossas perguntas em relação à sua recomendação, tá? Como são bastantes grupos, nós vamos ser um pouco rigorosos em relação ao tempo, tá? Então, tentem criar uma apresentação que seja possível passar em 15 minutos, tá? Porque passando um pouquinho, a gente tem que cortar a apresentação para não atrapalhar a dinâmica. Além do mais, então, todas as equipes deverão ter um relatório escrito para mandar para a gente no dia 2 de junho, e além do mais, um PPT simples para apresentar durante a defesa da recomendação. E um ponto bem importante é que a gente espera que todos os participantes, de certa maneira, apresentem algum ponto durante a
a apresentação do projeto, tá? Ou seja, a pessoa pode ou apresentar a recomendação ou então responder as perguntas. Mas é interessante que todo mundo participe da dinâmica, tá bom? Então, o que a gente vai avaliar, né, nessa apresentação? São 5 pontos. Leitura de contexto. Então, ver se vocês realmente estão abordando e trabalhando as principais dores. Oportunidade, originalidade, implementação. Então, a gente quer saber se a solução proposta é uma solução passível de ser implementada. E, por último, a dinâmica de apresentação em si, tá? Então, se for clara a resolução, se vocês conseguiram realmente passar a mensagem que vocês queriam de maneira clara e didática, tá? Vale ressaltar que não existe uma solução ideal, tá? Então, cada grupo, ideal aqui realmente seja isso, cada grupo apresente uma recomendação diferente. Então, uma pessoa pode ir no caminho A e outro caminho B, e os 2 caminhos estão certos, desde que vocês apresentem suporte para a recomendação, tá bom? E o que está por trás, então, da resolução de um case, né? Uma skill muito importante é a de problem solving. Esses dados aqui mostram bastante isso. Então, quando a gente olha as principais skills no mercado de trabalho, problem solving, ela é apontada em 56% das respostas, só atrás de trabalho em equipe e pensamento crítico. Porém, ao mesmo tempo que ela é uma skill muito importante, ela é uma das skills mais faltantes nos candidatos de processo seletivo. Então, a ideia aqui é que, além de vocês aplicarem o conhecimento aí da matéria, a ideia é que vocês também consigam desenvolver essa competência para ajudar vocês no mercado de trabalho. Tá? Mas, além, então, de ser uma skill deficitária no mercado de trabalho, a gente também quer que vocês aprendam um pouco mais sobre elas para evitarem alguns gaps e algumas armadilhas. Aqui a gente levantou 4 principais armadilhas que, desenvolvendo essa competência, vocês conseguem evitar um pouco, tá? A primeira delas é a dificuldade de enfrentar o desafio. Esse ponto aqui, ele está muito relacionado com o ponto de as pessoas não entenderem a importância de realmente entender o que está acontecendo, tá? Essa frase aqui do Einstein, ela elabora muito bem isso, né? Então, se o Einstein tivesse aí 1 hora para resolver um desafio no mundo, ele colocaria 50 minutos entendendo o problema, definindo o problema, e apenas 1 minuto resolvendo ele. Então, muitas pessoas acabam ficando muito ansiosas para resolver o problema e acabam pulando essa etapa de entender o contexto, entender o problema, entender a causa raiz a ser resolvida, tá? Então, quando vocês forem resolver o case, prestem muita atenção em realmente quais são os problemas que vocês querem resolver, antes de partir para a solução em si. Uma outra armadilha em relação a confundir objetivo com estratégia. Quando a gente fala de uma estratégia, a gente fala de um jogo de tabuleiro, né? Então, a gente quer saber como que todos os elos da cadeia estão conectados, e não somente um objetivo. Então, o nosso objetivo é alavancar o resultado, porém, o como é a estratégia. Então, quando a gente fala sobre um exemplo aqui do futebol americano, o objetivo é que a pessoa faça o touchdown, né? Mas para a pessoa conseguir o touchdown, todos os jogadores têm uma posição muito específica para conseguir fazer com que a bola chegue naquela área. Então, a ideia que a gente quer aqui de vocês é que vocês não respondam o como, né? O que tem que ser feito para alavancar o resultado. Uma terceira armadilha é justamente traçar algo impraticável, né? Então, fazer uma solução muito linda, muito robusta, que na verdade não será possível ser implementada. Isso é uma coisa muito comum de consultoria, né? Falo muito sobre isso. E até o Gui falou isso na apresentação da Elo, que a gente tenta evitar trazer, né, essa solução super bem desenhada que na hora não serve para nada. Então, assim, se for a gente prefere, né, fazer uma coisa mais simples e que seja possível praticar do que algo extremamente enfeitado e bonito que na prática não serve para nada. Então, pense também em estruturar uma solução que seja possível ser implementada. E por último, né, muito a ver com essa questão, seria o discurso fluff, né,
que é usar palavras inchadas e robustas, que na verdade não significam nada. Então, isso aqui está muito relacionado com o ponto da apresentação. Então, sejam didáticos e simples, e a comunicação, ela está muito relacionada com o fato de eu falar e você entender, né? Então, o quanto mais simples e mais direto for, melhor, tá? Então, essas são as armadilhas a serem evitadas. Mas quando a gente pensa aí no core do trabalho da estratégia, são basicamente duas coisas. É você descobrir os fatores críticos e, uma vez então descoberto esses fatores críticos, você projetar um conjunto de ações coordenadas e focadas para lidar com esses fatores. E qual seria, então, o passo a passo para trabalhar esse core do problem solving? O primeiro deles é o diagnóstico. Então, aqui a ideia é que você olha tanto a parte interna quanto externa. Entendendo muito bem o contexto e aonde a minha empresa está inserida, eu parto, então, para as análises. E aqui, então, eu vou responder algumas dúvidas que eu tenho. Eu entendendo, então, qual caminho é melhor eu seguir, eu faço a minha orientação, né? A minha recomendação. Existem diversas maneiras de você orientar uma resolução, porém aqui a gente trouxe para facilitar para vocês o trabalho um framework de um livro chamado Play to Win, que é uma estratégia que a P&G adotou, que talvez possa vir aí ajudar vocês a estruturar um pouco melhor a recomendação. Basicamente, Ana, então, o que é? Oi, Gui. Desculpa, só para complementar, não sei se você vai falar isso mais para frente, mas um ponto que eu sempre confundia na época que eu estava na universidade também é que basicamente a gente tem que separar o que é resolução do case daquilo que é apresentação do case, né? Não confundam na hora de resolver o problema, você segue essa lógica. Na hora de apresentar o problema, muitas vezes a gente não precisa orientar diagnóstico, depois mostrar as análises, depois qual é a orientação. Muitas vezes a gente pode partir direto para a resposta logo de cara, porque as pessoas que estão assistindo aquela apresentação, ainda mais no ambiente executivo, não estão interessados em saber o passo a passo, né? Eles querem ir direto ao ponto. Então, quando vocês leem guia para resolução do case, prestem atenção na palavra resolução, né? Isso de fato é um frame para resolução, não necessariamente para apresentação. Acho que talvez a Ana fale um pouco mais para frente disso, mas acho que vale reforçar. Não, ótimo ponto. Isso é bem verdade, e aí quando a gente for entrar em detalhes aqui no ponto 3, a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas então, em relação ao diagnóstico, né? O material que a gente vai dar para vocês, ele faz diagnóstico interno, tá? Então, aqui, o ideal é que vocês consigam responder, né? Por que o resultado não está indo conforme esperado? Quais são as dores do meu cliente? E qual que é o problema mais impactante, o principal problema? Só que, além do mais, é interessante vocês analisarem o contexto que está inserido. Então, qual que são os fatores externos que estão impactando a minha empresa, né? Então, como está o mercado? Qual que é a tendência do mercado? O que os meus concorrentes estão fazendo? Essa parte externa, a gente não está abordando no case, e a ideia é que vocês consigam, então, procurar um pouco melhor sobre como está o contexto da indústria de sucos. O ponto 3, então, aqui que seria as análises, um fator que muitas pessoas erram é fazer diversas análises sem antes estruturar elas. Então, uma coisa que a gente fala é, tipo, não tente ferver o oceano, né? Então, pegando a analogia aqui com um iceberg, tudo que está aqui embaixo são as análises que uma pessoa iniciou e não finalizou. O que está aqui no meio são análises prontas que não serão utilizadas. E o que está aqui em cima é só realmente o que você fez e o que vai servir para alguma coisa. Então, no fim das contas, se você realmente não estruturar uma análise, vocês vão acabar fazendo muita coisa que vai consumir muito tempo de vocês e que, no fim, pouco realmente será utilizado. Um jeito de evitar essa armadilha é vocês criando uma árvore, né? É uma solução aqui, uma ideia, em que vocês consigam, primeiro, criar um mapa de todas as possíveis soluções que vocês possuem e depois, tendo a visibilidade de tudo, vocês começam a analisar e entender o que faz mais sentido e o que não faz sentido, né? Então, aqui, por exemplo, eu levantei todas as opções, eu entendi que a B e a C não fazem sentido logo de cara, para A, eu fiz um teste e eu vi que não faz sentido e eu acabei seguindo com a D, né? Então, ao invés de
eu explorar tudo, eu conseguir selecionar um pouco melhor o que vai ser o meu foco, tá? Então, uma ideia que é vocês conseguirem estruturar esse mapa para evitar retrabalho. E por último, então, entrando naquele ponto que o Guilherme comentou do framework de recomendação, realmente recomendar é diferente de resolver, né? Então, quando forem resolver um case, uma das sugestões é que vocês consigam analisar esses 5 fatores aqui, né? Então, primeiro de tudo, definir qual que é a nossa aspiração. Então, o que vocês realmente querem resolver com esse case, né? É alavancar o resultado. Depois disso, definir aonde vão jogar. Então, aonde que a gente vai competir? Qual a geografia? Vai ser mercado interno, mercado externo? Vai ser região de São Paulo, região sul? Quais são as categorias de produto? Vai ser suco natural ou suco concentrado? Quais são as segmentações de cliente? Vai ser B2C ou B2B? Canal de venda, etc. Depois, pensar um pouco mais em como que a gente vai jogar, né? Então, uma vez que eu definir aonde jogar, como que vai ser uma estratégia de jogar nesse mercado? Depois, pensar um pouco mais em quais as competências necessárias. Então, pode ser, e vocês vão entender o contexto da empresa, que certas estratégias não fazem sentido porque a empresa não possui as competências para resolver aquilo e para atacar aquele segmento. Então, entender muito bem se a gente hoje consegue ou não jogar naquele lugar. E, por último, entender qual investimento tem que fazer para sustentar a estratégia. Então, exatamente aqui no ponto 5 é onde vai entrar as análises financeiras, né? Então, para vocês sustentarem toda a estratégia. E aí vale a pena falar, né, que não é uma cascata top-down, também é bottom-up. Então, pode ser que vocês definiram aqui em cima em como jogar e onde jogar, ela não seja possível porque o VPL é muito alto, o OTIR é muito alto, etc. Então, pode ser que a análise financeira inviabilize o que vocês querem definir aqui. Então, é top-down e bottom-up. Né? Então, só legal falar sobre isso. Por último, né, eu naquele ponto de como recomendar ou vender a estratégia, a gente sugere que vocês sigam mais ou menos esse passo a passo. A gente não quer saber como que vocês construíram a recomendação, tá? A gente quer que vocês logo de cara recomendem, né, qual que é a estratégia de vocês, então como que vocês querem resolver esse problema, depois passar os principais pontos de suporte, então quais são os dados, quais são as análises que sustentam essa estratégia, depois quais são os riscos da recomendação e por último os próximos passos, né? Então a gente deu aqui a estratégia para vocês e agora como que vocês sugerem que a gente implemente essa estratégia. Então, isso aqui é uma sugestão para o dia de apresentação, mas é uma boa sugestão sabendo, né, que vocês têm aí somente 15 minutos para apresentar todo o trabalho de vocês. Pessoal, de slide era isso. Opa, calma aí. Como que eu paro de compartilhar a tela? É só... Isso. Deu bom. De slide era isso, pessoal. E aí, hoje à tarde, a gente vai mandar para vocês também todos os materiais de apoio, né? Que seria o PDF, o PPT e esse slide aqui de apresentação. Vocês possuem alguma dúvida em relação ao case, a dinâmica de trabalho e tudo mais? Pessoal, vamos lá, vamos aproveitar. Assim é como casamento. Fale agora, o cálice para sempre. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você vai enviar os dados para a gente pelo Excel. São os dados de quê? De venda, de compra? Quais são esses Tudo. dados? É o DRE, então tem o DRE escrito nos últimos 4 anos, tem também volume de matéria-prima, os custos, equipamentos, tudo lá. Entendi. Tá? Então, assim, o case escrito tem o diagnóstico e no Excel todos os dados de apoio. Entendi. Aí, pessoal, também só...
Oi, Tem Eric, uma pode dúvida falar. também. A gente vai ter que analisar a implementação nesse cenário de pandemia ou não? Legal. Eu acho super válido pensar um pouco mais sobre isso, né? Como implementar essa estratégia. Mas eu também acho que, pegando o nosso diagnóstico que a gente está passando para vocês, a pandemia não vai influenciar muitos aspectos, tá? Então, assim, se você conseguir incluir, ótimo, mas também acho que não vai interferir muito na resolução. Tá, ok, obrigado. E aí, pessoal, só lembrando, né, que no dia 24, daqui 2 semanas, a gente vai ter esse momento de tirar dúvidas, né? Então, o ideal é que vocês consigam já, pelo menos, avançar um pouco até o dia 24, para entender um pouco melhor sobre o contexto, sobre as dores, etc. E aí conseguir tirar dúvidas sobre, enfim, sobre a empresa. Isso. Outra coisa que, para agilizar esse processo de entendimento, eu vou disponibilizar essa semana as aulas referentes a VPL e TIR, lá no Moodle, né? E vocês já vão dando uma olhadinha também ali no livro, tanto do Assaf Neto quanto do Samanez ali, né? Vocês já fizeram resenha, mas é importante ali já ter a teoria um pouco mais consolidada ali para entendimento ali do case. Tá? Então isso vai agilizar bastante ali esse processo. Pessoal, mais alguma dúvida com relação a isso? Acho que é importante ter que aparentemente parece ser simples, mas é importante que, né, seguir o passo a passo ali que a Ana acabou de mostrar. Esse passo a passo, esses slides, vocês vão disponibilizar para a gente também, para depois a gente rever e poder consultar? Vamos sim. Boa, Caio. Boa. Daí vai ser essencial ali para vocês, para ser ter um rumo ali, né, na hora da construção do case. Isso aí, tem um apoio. E a apresentação final vai ser o quê? PowerPoint? Ou pode variar, pode ser em algum outro... Cara, de preferência um PPT. Tá? Então, assim, a ideia é que vocês mandem um relatório escrito simples, tá? Não precisa ser muito grande, com os principais pontos. E aí, no PPT, também só a recomendação principal. E aí, as questões de dúvida a gente tira oralmente depois. Isso. É importante ali ressaltar que vai ser uma banca, tá? Então, vai estar participando, né, a Ana, né, não sei se o Guilherme também. Guilherme também. Então, vai ser uma banca ali composta comigo também. E é importante fazer um trabalho bastante caprichado ali. Então, o fato de só fazer um PPT não significa nada. Então, tem que ter ali um storytelling ali por trás desse PPT, né? Então, vocês precisam conduzir o leitor ali para, enfim, né, para a resolução ali do case, né? Então, é importante ter esse capricho na hora de realizar ali, né, no final das contas, né, a solução ali. E na hora do envio também, né, vocês vão enviar a parte escrita, né, assim também, né, então mostrar ali um encadeamento ali da parte escrita, tá? Assim, pessoal, nada muito robusto a parte escrita não, tá? É só realmente para passar mais ou menos a ideia e o passo a passo de vocês. Não é um relatório de 20 páginas não, tá? Não, assim, no máximo ali a gente pode definir ali no máximo 5 páginas ali, né? Sim. Acho que é mais do que suficiente ali para mostrar os principais pontos ali, como você já vem fazendo ali com as resenhas. Tá sem tratado, sem nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre o trabalho na Elo. Você que é consultor, você também mexe com análise de dados? Ou isso é outro departamento, você pede ajuda? Como é que é essa comunicação? Legal. Na Elo, a gente está tentando mudar um pouco isso, tá? Então, hoje eu sou M, né? Eu sou gestão.
a gente está tentando capacitar o pessoal de gestão em Analytics também, tá? Então, assim, tem muitas pessoas hoje que eram gestão e já pulam para Analytics. Então, eu mexo, mas não muito. Quando uma coisa é um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, aí entra o pessoal lá de Analytics. VBA, um pouco mais simples, Excel, aí sou eu que mexo. Agora, quando entra uma programação, aí vai entrar o pessoal. Entendi. Mas, assim, se você quiser, você pode se especializar no assunto e virar depois A e M, né, Analytics e Management. Pode ser. É até uma coisa que a gente está tentando construir melhor. Aí seria como se você fizesse a própria análise, né? Chegasse aos indicadores, ao que você precisa e fizesse a consultoria. Você seria consultor e o analista. Isso, os dois. Entendi. Exatamente. E tem bastante oportunidade nessa área? Muita mesmo, assim. Até o Guilherme saiu agora, mas ele fez um projeto recentemente justamente sobre isso. Então, antes, no início do projeto, tinha uma pessoa de dados, né, um cientista de dados, e tinha ele olhando essa parte mais de management. E ele falou, cara, o que faz total sentido é eu entender mais sobre analytics e o cara entender sobre management. Porque tinha muita desconversa, assim. Então, ele fazia análise, entendia o porquê fazer análise, e o Guilherme não sabia quais análises fazer. Então, esse ramo de N mais A é fundamental ter, assim. Acho que para os próximos anos não vai existir tomar decisão sem um bom apoio de dados. Com certeza. Entendi. Perfeito. Entendeu? Pessoal, mais alguma dúvida da Elo, do Case? Bom, não tendo, aí, Roberto, eu vou te enviar o material por e-mail agora. Tá bom? E aí depois você compartilha com a sala, pode ser? Pode, eu já coloco lá no grupo. Combinado. Então, assim, você já vai me mandar, então? Eu mando agora já. Tá bom. Então, já deixo compartilhado ali já mando para a monitora, né? E também já coloco lá no nosso grupozinho. Combinado, então. Tá bom? Mais Ana, uma dúvida oi. sobre o trabalho. O relatório, você acha que em torno de 5 páginas é um relatório bom ou acha que é demais? Não, a gente só está botando assim, assim, em média, tá? 5 páginas ali. Você imagina que tem que ter ali uma estruturação mínima. Então, uma introdução, uma, né, análise e a conclusão ali, né? Então, tem que ser colocando, uma página por cada tópico ali, né? Acho que já 1, 2 páginas ali já é suficiente. Talvez focar uma na introdução, ali o core mesmo ser na análise, né? E a conclusão ali, as recomendações ali que o grupo vai dar, que será feito em grupo. Aí tem um outro ponto legal para falar para vocês. Vocês vão descobrir diversos problemas, tá? Então, quando vocês forem escolher algum problema a ser resolvido, tentem justificar o porquê aquele problema, tá? Então, assim, vocês podem mudar de B2C para B2B, mas justifica o porquê vocês mudaram. Então, o que sustentou essa mudança? Isso é bem importante também. Tá? Pessoal, eu vou mandar um e-mail para vocês também. Aí, qualquer dúvida, mandem um e-mail, mas lembrando que no dia 24, vamos ter, então, um encontro para sanar as dúvidas, tá? Daqui 2 semanas. Então, se possível, tentam nessas 2 semanas, nas próximas 2 semanas, olhar o case e já levantar quais dúvidas vocês têm para a gente resolver no dia 24, tá bom? Mas, se qualquer coisa, mandem e-mail que eu também respondo. Tá? Vou mandar aqui no chat. Perfeito. São quantas equipes? São 10? Pelo que eu tenho aqui, são de Acoage, acho que são 8. 8? Com 5 pessoas em cada? Com 5 pessoas em cada. Não, beleza, então. Ótimo. Vou confirmar aqui. Só um segundinho.
Isso, 8. 8? Show. 8. Então dá certinho. Beleza, pessoal. Então, qualquer dúvida, meu e-mail tá lá no chat, mandem mensagem, enfim, eu respondo para vocês. Eu realmente espero que vocês consigam aí aproveitar bastante o case. A gente já aplicou em outras faculdades, o pessoal gostou bastante. E aí, no final também, a gente vai pedir feedback, tá? Então, qualquer ponto tenham que, cara, eu acho que é muito complexo, é muito difícil, muito demorado. No final, a gente vai conversar com vocês sobre isso e aí passa um feedback para a gente sempre melhorar a nossa abordagem com o pessoal da faculdade, tá bom? Show de bola. Belezinha, gente. Boa semana a todos, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Ana, ali pela Tá. disponibilidade. E, pessoal, então, hoje a aula a gente termina um pouquinho mais cedo. Na quarta-feira a gente vai finalizar o podcast, tá? E aí eu já libero as aulas ainda hoje de VPL e TIR para facilitar ali essa análise do case ali da Elo. Eu vou receber aqui, né, por parte da Ana e já coloco lá no nosso grupo ali todos os materiais, inclusive esse que ela acabou de apresentar. Professor, Oi. uma dúvida rapidinho. O Power BI, a gente vai inserir no Moodle em cima da resenha, porque não tinha lá um tópico só para ele. Como é que vai ser? Vou colocar aqui, eu faço aqui, eu abro um tópico de Power BI. Ah, tá ótimo. Aqui apesar que quem vai olhar, acho que é interessante vocês, na realidade, enviarem diretamente para o Lucas, tá? Porque ele deixou aqui o contato dele, então é legal enviar diretamente para o Lucas. Então não precisa botar Ok. nada no Moodle sobre isso. Não precisa, eu estou pensando Tá aqui. bom. Ah, não precisa não? Tá ótimo. Não, manda direto para o Lucas. Uhum. Obrigado. Nada. Ah, e não esqueçam de fazer que ele me pediu também para reforçar, para vocês responderem ali aquele questionáriozinho que ele passou, tá? Beleza, gente? Beleza. Então tá certo. Tranquilo. Até quarta-feira. Até lá, professor. Valeu, tchau, tchau.